Boa tarde, estudantes de Semântica da Língua Portuguesa. Hoje nós vamos conversar sobre a aula 3, intitulada Relações Semânticas, Sinonímia, Antonímia, Hiponímia e Hiperonímia. Vamos lá. Essa aula apresenta dois objetivos de aprendizagem. O primeiro é identificar e buscar explicar relações semânticas de sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia, compreendendo a sua aplicabilidade. E o segundo é analisar e promover discussões sobre o uso adequado das relações semânticas de sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia na produção de diversos gêneros textuais discursivos. Então vamos lá. Para introduzir, vamos pensar o seguinte. As línguas naturais, elas dispõem de diversas relações semânticas para que possamos interagir da melhor forma possível. Já vimos na aula anterior que essa multiplicidade de relações semânticas, ela é comum em qualquer língua natural. Essas relações, também chamadas de nexos semânticos, elas são mecanismos que têm forte relação com os princípios de coerência e com os princípios de coesão. Esses dois princípios também já entendemos desde a aula 1, que são princípios que se referem aos elementos de textualidade intratextuais, que são exatamente o foco da disciplina que agora nós estudamos. Nesta aula, guiados principalmente pela semântica lexical, nós vamos estudar 4 relações, que são sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia. A sinonímia é uma prática comum. É a busca, por palavras que possam substituir outras. Obviamente, se a gente pensa na questão do próprio sentido, a gente está pensando em sentido, estamos pensando em coerência, Todas essas questões de significações, a gente vai trabalhar muito com essa noção da coerência textual. Por isso que esse elemento textual, elemento de textualidade, como vimos na primeira aula, ele é um elemento linguístico, intratextual, e ele é responsável mesmo por essa questão do sentido, do sentido do texto. Então, essa parte da coerência, ela quem é responsável por pensar, essa questão do sentido. E a ideia de evitar repetições se dá pelo fato de que um texto com uma palavra repetida, de uma forma exaustiva, a gente sabe que torna o texto maçante, torna o texto cansativo, torna o texto pobre. Então, o usuário de qualquer língua natural, ele sabe que quando está falando de uma mesma coisa, ele vai buscar sempre formas de se referir ao que já é posto no texto, na fala, na escrita, de uma forma diferente. Então, nós precisamos pensar que estamos sempre buscando palavras que possam realmente substituir para evitar essas repetições. Vamos pensar também na alternativa semântica, nós temos palavras que substituem outras. Agora, é óbvio que nós vamos conversar sobre isso, que essas palavras elas não são idênticas, elas não são iguais, mas elas podem permitir uma outra alternativa semântica, Por exemplo, comer pode ser trocado por degustar, pode ser trocado também, substituído por traçar, embora nós saibamos que a substituição de uma palavra por outra, aqui nesse terceiro tópico, de modo a preservar a identidade semântica, as palavras que podem se alternar por meio desse fenômeno linguístico são chamadas de sinônimos. Então, a sinonímia é a substituição de uma palavra por outra, de modo que você preserve aquela identidade semântica, Essas palavras elas podem se alternar por meio desse fenômeno linguístico. Essas palavras que se alternam, elas são chamadas de sinônimos. Mas é importante que a gente pense, que etimologicamente sinonímia é a junção de duas bases gregas. De um lado nós temos sim, que pode significar de acordo com. De outro lado nós temos onímia, que quer dizer nome. Como resultado dessa composição, nós temos sinonímia, que significa nome de acordo com o outro, ou seja, as palavras que são equivalentes, mais especificamente semanticamente equivalentes. Assim sendo, na relação de sinonímia,
o que acaba prevalecendo é a identidade de sentido. E vamos pensar nisso, certo? Numa língua natural, nós temos sinonímias imperfeitas. Por que imperfeitas? Porque o significado literal, eles podem até ser iguais, mas os expressivos e sociais, eles nunca são de fato iguais. Escolher uma palavra ou outra, que são sinônimas entre si, implica também apresentar uma perspectiva ou um ponto de vista diferente, como é bastante observado no estudo de alguns operadores, como as conjunções, os advérbios. Quando nós estudamos, nós sabemos que quando nós trocamos algumas conjunções e alguns advérbios, nós também apresentamos uma mudança de perspectiva. Então, quando nós, na semântica argumentativa, estudamos os operadores argumentativos, a gente percebe que essa sinonímia ela é imperfeita. Então, vamos pensar o seguinte. A sinonímia, ela existe pensando nesse sentido de uma equivalência semântica, né? De identidade. Existe uma identidade ali em comum. Mas ela não é, de fato, não são palavras que têm o mesmo significado. Os significados sociais muitas vezes são diferentes. Se nós voltarmos aqui, por exemplo, para a palavra comer, nós sabemos que comer tem um significado, né? Degustar, na verdade, enquanto uma identidade social, né? Já tem uma identidade social, uma significação que é diferente, né? Você vai apenas degustar. É algo que é mais... não está realmente para comer, né? No mesmo sentido, no mesmo significado. E traçar, muito menos. Traçar, inclusive, é utilizado como uma forma, né, como gíria, e às vezes até tem um significado mais pejorativo e tudo mais. É usado até como tendo um cunho sexual e tudo mais, né? Mas a gente sabe que em alguns momentos, se for necessário, né, o trocar e utilizar, em alguns momentos é possível. Em outros, isso não vai ser possível. Por outro lado, nós temos a questão dos antônimos. Etimologicamente, ante vem do grego e quer dizer oposto. Assim sendo, você já conclui acertadamente que antonímia significa um nome oposto. E por meio da antonímia, nós podemos nos posicionar de forma oposta a outra pessoa, e ou discurso, ou até a nós mesmos. Assim, nós deduzimos que se usamos a sinonímia para de forma diferente dizer algo idêntico, usamos a antonímia para dizer o contrário. Mas será que é isso mesmo? Vamos pensar o seguinte. Geralmente nós pensamos em antonímia apenas para pares que apresentam uma oposição total, como morto, vivo, ou baixo, alto. Mas esse, segundo os autores dessa nossa terceira aula, é um sentido muito restrito. Devido à existência de outros tipos de oposição linguística, a sugestão dos semanticistas é que nós reconheçamos a antonímia num sentido mais amplo. E segundo essa perspectiva dos semanticistas, nós podemos classificar a antonímia, então, em 4 tipos. A primeira é a oposição privativa. Esse tipo de oposição ocorre, né, quando nós percebemos que as propriedades, as coisas, os estados que são denotados por uma palavra, elas privam a existência simultânea das propriedades, coisas, estados de outra palavra. É o caso de morto e vivo, que em sentido literal, um priva a existência do outro, né? Realmente é aquela oposição, né, privativa, ou seja, um elimina totalmente, priva mesmo a existência do outro, ou se está morto ou se está vivo. Disso decorre que em um determinado tempo, uma entidade animada só pode ou estar morta ou estar viva, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. E aí nós temos, claro, inúmeros outros exemplos, como ligado, desligado, fora, dentro, onde um, né, realmente priva o outro. Mas nós temos outros tipos de oposição. Temos, por exemplo, a oposição gradual.
que é um tipo de oposição em que entre dois polos opostos há outros semelhantes que formam uma gradualidade. Por isso, oposição gradual. Veja que entre baixo e alto é possível pensar num outro nível, né? Que é o nível de tamanho mediano. Então, se você pode pensar em algo que está entre esses dois, nós temos uma oposição gradual. Por exemplo, ruim, bom, escuro, claro, feio, bonito. Você sempre pode pensar numa gradualidade aí, né, no meio desses dois opostos. Nesse sentido, nós temos, de acordo com os autores, uma oposição gradual. Temos ainda a oposição chamada de equipolente, que é o tipo da oposição em que observamos uma relação de cohiponímia. Nesse caso, certas palavras apresentam semelhança por denotarem coisas que pertencem a determinado grupo, mas apresentam também oposição por denotarem coisas que, mesmo dentro de um grupo, são distintas entre si, uma vez que têm identidade própria. Esse é o caso, por exemplo, dos nomes das cores, a exemplo de azul, amarelo, verde, rosa, etc., pois eles se assemelham por serem palavras que denotam cores, mas ao mesmo tempo se opõem umas às outras por serem palavras que denotam cores diferentes. Outros exemplos são os nomes dos dias da semana, os nomes de animais de uma mesma espécie, os nomes de peça do vestuário, porque eles são equivalentes, ou seja, embora eles estejam falando que estão dentro de um mesmo grupo, né, mas são distintos entre si. Cada um tem a sua identidade própria dentro desse conjunto. Então, representam uma oposição diferente, que é uma oposição equipolente. Por último, nós temos a oposição conversa. Né? Esse tipo de oposição, de acordo com o material da semana, é aquele no qual nós temos em que os termos que apresentam duas perspectivas diferentes de um mesmo evento, ou coisa, ou estado, eles se complementam, por um não poder existir sem o outro. Por exemplo, mãe e filho são termos que dependem, né, um do outro para existir. Eles se complementam mesmo. Eles apresentam duas perspectivas diferentes, né, e se complementam. Eles não existem um sem o outro. Obviamente não dá para existir uma mãe sem um filho, né? Filho ou filha. Outros exemplos de oposição conversa seria avô-neto, madrinha-afilhado, vender-comprar e todos que vocês possam imaginar dentro dessa mesma ideia. Agora, nós vamos falar sobre outros dois fenômenos, né, que são hiponímia e hiperonímia. Esses fenômenos ocorrem em conjunto, porque para existir um hipônimo é preciso que haja um hiperônimo e vice-versa. Então, você já observou que o que chamamos de pressão alta e pressão baixa, os médicos chamam respectivamente de hipertensão e hipotensão? Pois bem, hiper vem do grego e quer dizer acima, alto. Já hipo também vem do grego, mas é antônimo. Ele é exatamente antônimo de hiper. E ele quer dizer o contrário, né? Abaixo ou baixo. Nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte: um hipônimo é um nome que, numa estrutura hierárquica, está abaixo de outro, que por sua vez é o seu hiperônimo. Vamos pensar aqui, né, em alguns exemplos dados pelos escritores do material. Nós temos, por exemplo, o hiperônimo felino, que, por seu lado, né, pode trazer a opção de um hipônimo gato. Na hierarquia, felino está acima, enquanto que gato está abaixo, porque gato é um dos tipos de felinos. Por outro lado, um outro exemplo, temos canídeos, né? Que pode entrar, né, nessa classificação taxonômica. Cão, raposa, lobo. E aqui, cada um desses é hipônimo de canídeo.
Agora, se você pensar de uma forma maior, né, mais ampla, pensar na taxonomia de uma forma geral, nessa classificação, né, dos seres vivos de uma forma geral, você tem aqui de uma forma muito simplificada no material, tem uma organização, né, melhor. Mas eu fiz aqui de uma forma bem simplificada. Então, você tem um hiperônimo maior, que é ser vivo. E tem dois hipônimos, que podem, né, ser classificados como seres vivos, planta e animal. Então, planta e animal são hipônimos de um termo que hierarquicamente está acima, que é ser vivo, seres vivos. Por sua vez, animal passa a ser hiperônimo de outros hipônimos que surgirão a partir dele. Por exemplo, animal pode ser classificado como humano e não humano. Nesse sentido, humano e não humano já seriam hipônimos do hiperônimo animal. Como humano, né? Pensando aqui em humano, nós podemos classificar em vários tipos, né? Ave, pássaro, mamífero, certo? Então, aqui nesse sentido, humano, perdão, gente, não humano, já ficou sendo o hipônimo, o hiperônimo, perdão, hiperônimo desses três hipônimos, mamíferos, pássaros e aves. Se nós pegamos um tipo específico, né, de não humanos, vamos pegar aqui mamíferos. Pode ser os mamíferos não humanos. Pode ser, passa a ser hiperônimo de mais três hipônimos: equídeo, felídeo, canídeo. E aí, canídeo pode passar a ser hiperônimo, ele é hipônimo de mamífero, mas é hiperônimo de cão, lobo e raposa, que são as classificações do canídeo. Cão passa a ser um hipônimo de canídeo. Se a gente pensa nas raças de cão, né, que existem, aí a gente já começa a pensar o seguinte: cão foi hipônimo, é hipônimo, né, de canídeo, na hierarquia, mas já é um hiperônimo de labrador, de pastor alemão e de outros, né, outras raças. Ou seja, um mesmo termo, ele pode ser hipônimo de um que é hierarquicamente, né, é superior a ele, não humano, animal. Ok. Mas pode ser hiperônimo de um outro. E assim, sucessivamente, desde que dê para fazer esse tipo de relação. Isso, o que significa isso para a semântica dentro dos nossos textos? Assim como os sinônimos são utilizados, mesmo com sentidos, às vezes, né? A gente sabe que são sentidos diferentes, mas nós podemos utilizar em algumas situações, para não repetir, o mesmo acontece com os hipônimos e hiperônimos. Agora, quais são as vantagens, né? Que vantagens essas relações de hiponímia e hiperonímia trazem para a nossa vida? Além de ser uma forma, muitas vezes, inconsciente de organizar o léxico, de organizar o nosso mundo interno, né? Essas relações são também uma forma de organização textual e ela é realizada pelo princípio da coesão, o que, inevitavelmente, leva a uma relação com a coerência. Dentro dos elementos de textualidade, nós falamos na aula 1 sobre intertextualidade, sobre coesão e coerência, né? Como sendo focos assim dos estudos semânticos. E, de fato, essa relação entre hipônimos e hiperônimos vai ajudar muito, né? Essa compreensão dessa relação hierárquica entre as palavras vai ajudar muito o seu usuário, né? O seu falante, a pessoa que escreve, enfim, que produz os textos, a não cometer uma repetição também desnecessária, podendo utilizar não só sinônimos e antônimos, mas também hipônimos e hiperônimos. Vamos ver um exemplo, certo? Após ser mordida por um pequeno labrador, a moça passou 2 dias no hospital para a realização de exames, pois o felino não havia recebido as vacinas adequadas. Independentemente do tamanho ou mansidão do seu lobo, vacine-o para que a própria planta não sofra com a doença nem a transmita a humanos. O que é que nós percebemos nesse exemplo que foi dado pelos escritores da aula da semana? Primeiro,
que nesse trecho nós tínhamos 4 ocorrências se referindo, né? Ou melhor, 3 se referindo ao mesmo referente que está lá na linha 1, que é labrador. Então, a ideia do labrador foi retomada nas outras 2 linhas, né? Foi retomada 3 vezes. Uma na linha 2 e 2 vezes na linha 4. Isso, obviamente, precisa ser feito de uma forma que não haja repetição, né? Mas também que seja feita de uma forma coerente. Essa coesão tem que se comportar de uma forma que o texto venha a ter sentido. Que não é, por exemplo, o que ocorre nesse exemplo, porque nesse exemplo, né, nós vemos que ela não contribui para a coesão do texto, uma vez que labrador não é felino, né? Que labrador também não é lobo e muito menos pode ser classificado enquanto planta. E depois os autores nos trazem outro exemplo, né? Onde ele substitui o termo labrador, evita a repetição, usando hipônimos, no caso hiperônimos, né? Ele vai usar o seguinte, ó: labrador, canídeo, cão e animal. Então, são termos que vai substituir, que tem uma hierarquia diferente, mas que vai substituir tranquilamente, porque de fato o labrador pode ser classificado como canídeo, de fato o labrador vai ser classificado como cão, né, a raça labrador, e de fato pode ser classificado como animal. Então nós temos aí não está saindo, gente. Hierarquicamente, nós temos múltiplas possibilidades de não repetir o mesmo termo e fazer com que o texto se torne, né, coerente, utilizando uma coesão que seja uma coesão, né, significativa. E aí, gente, nesse sentido, nós vamos ver nas próximas aulas, né, que nós vamos sempre falar sobre esses aspectos, né? Agora, em algumas aulas, nós veremos em alguns gêneros textuais específicos. Agora está ficando mais nesses exemplos mais gerais, depois nós entraremos em alguns outros gêneros. Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês.